digno de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero convidar meu irmão, minha irmã, para que você abrisse comigo a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, o capítulo é o de número 4, versículo do 1 em diante. Eu quero ler, na realidade, o versículo 1 e o versículo 2. Louvo muito a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Vocês realmente são minha família, povo de Deus, o povo que vai morar nos céus. Eu engrandeço o nome do Pai, pelos meus irmãos que estão aqui, dessa nação de surdos, né, que vai habitar os céus. Me sinto tão honrado por ter vocês conosco aqui nesta noite. Eu sei que não é fácil, não é corriqueiro. Estar com vocês é um presente de Deus para as nossas vidas. O meu desejo é que o Senhor Deus, Jeová dos Exércitos, prolifere e multiplique vocês no meio da igreja do Senhor, para que nós possamos entender que nós somos muitas nações, povos diferentes, mas filhos do mesmo Deus, debaixo do mesmo amor, coberto pelas mesmas asas, e que Ele se agrada em ver essa nossa comunhão, essa nossa reunião. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim, irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 e 2, está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações, ou seja, a partir da qual Deus tem algo para a sua vida na noite desse dia. Você crê? Pode dizer amém? Amém. E para você também, irmão internauta, no momento em que você receber essa palavra, ela vai fazer toda a diferença para a tua vida. Portanto, eu oro ao Senhor para que essa palavra venha fazer sentido no teu coração. Pai de amor, Deus santo e maravilhoso, eu quero te louvar, ó Pai querido, porque diante de tantos anos que temos vivido, que pessoas têm vivido, que a tua igreja existe, ao longo de 1500 anos aproximadamente, o Senhor usou 40 homens diferentes, pessoas diferentes, mulheres diferentes. Eram eles reis, eram sacerdotes, profetas, boiadeiro. Ó Deus, o Senhor os usou para que a tua palavra viesse até o nosso conhecimento. E hoje, no fim dos tempos, nós temos a tua palavra tão clara aos nossos corações. Que o Senhor te digne, se o Senhor se digne de nos abençoar com a revelação da tua palavra, que ela venha fazer sentido para os corações dos teus filhos, das tuas filhas, das nações que te ouvem, ó Senhor. Que a tua igreja aqui presente, o teu povo aí em casa, Senhor, que eles venham compreender o que o Senhor tem para nós na noite desse dia, e que o Senhor venha nos arrebatar, no sentido próprio da palavra, nos tomar pelas mãos e nos resgatar em tempo oportuno, através da tua palavra. Que o Senhor fale conosco, e além de falar conosco, que o nosso coração, a nossa alma, ouça o teu chamado, e que nós possamos compreender, e muito mais do que isso, aplicar, porque os dias são maus, é já a última hora. Eu quero te louvar por essa oportunidade. Usa os meus irmãos a partir dos seus intelectos, mas também usa o vaso, Senhor, segundo o teu querer. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento aqui nesta casa. Os irmãos que estão também nos ouvindo aí, muito obrigado, pastor Rafael, pela informação. Eu quero, irmãos, iniciar dizendo para vocês que esse versículo que
que nós tomamos por tema hoje, na realidade, nos fala sobre uma mulher. Ela era viúva, e viúva não de qualquer um, ela era viúva de profeta. E nós sabemos e temos prova, inclusive aqui nesta casa de oração, e também já tivemos ao longo da história, que Deus usa viúva para abençoar. Muitas vezes nós pensamos que Deus quer abençoar nações e vidas e pessoas através de quem tem. Não, Deus não é assim, Ele age de forma diferente, Natália. Ele usa as pessoas que não são, e Ele faz com que seja. E aqueles que pensam ser, Ele mostra que não é, porque Ele é que é Deus. Eu vejo nos dias que nós estamos vivendo, pessoas que estão preocupadas, muito preocupadas com esta vida, com acontecimentos nesta vida, neste mundo, mas não têm em supremacia de pensamento, de esperança, o que está por vir. E quando eu falo do porvir, é a salvação eterna. Eu fico me lembrando aqui agora, pastor Marco Aurélio, o senhor disse um negócio que eu estou vendo que é verdade mesmo. Tudo que passa pelo meu coração, irmãos, parece que o fim é Jesus. A vontade é ir de encontro a Ele, é falar de novo dEle. Essa viúva, nós não vamos entrar nos meandros da realidade desse fato ocorrido que está narrado aqui, nesse segundo livro dos Reis, que nós lemos. Mas eu quero somente tomar como ponto inicial, porque essa mulher, ela não sabia a riqueza que possuía, mas ela sabia que ela tinha um pai vivo, um pai real, um pai eterno, não aquele pai como muitos de vocês talvez tiveram, como muitos de nós tivemos, que não deu a devida atenção, que não conseguia compreender as necessidades, que não cuidava, não estava perto. O nosso Pai Celestial, Ele está perto, tão perto ao ponto de que, se eu fosse você, eu não o questionaria, mas apenas encostaria nele, sentiria o seu cheiro, a sua presença, ouviria os seus passos. Só isso é o suficiente para nos fazer felizes, eu diria mais que felizes, ou seja, bem-aventurados, mais do que vencedores. Essa mulher, ela procurou o profeta Eliseu e disse ao profeta Eliseu: olha, o meu marido morreu, só que ele era fiel ao Senhor, e quem é fiel ao Senhor tem herança. Guarda bem isso, quem é fiel a Deus tem herança, tem depósito, e o depósito não é na poupança que sobe e desce os juros, que pode ser confiscada, pode ser perdido. Não é uma herança como casa, que um terremoto pode destruir, um ciclone pode levar embora. Não é como um carro, que uma chuva, uma saraiva de gelo pode exterminar. Esses sonhos são passageiros, mas quem tem Jesus tem tudo. E eu não posso deixar de me lembrar outra vez o que os meus pais me ensinaram, quando as igrejas cheias, chão batido, chão muitas vezes de terra, muitas vezes saímos de joelho sujo, mas nós ali cantávamos, todo mundo com confiança: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Você não tem ideia, você não conhece como é tua casa, você não sabe como são as ruas, você não sabe como é a iluminação, você não tem ideia de como são os portões, mas eu quero dizer para você, vai valer a pena. Bendito seja o nome de Jesus, glória a Jesus. Queridos irmãos, essa mulher, ela agora chega ao profeta e ela diz: o teu servo, meu marido, temia ao Senhor, agora ele morreu, ele não deixou herança aqui na terra,
Ele não tem onde eu ir buscar, não tem previdência social, não tem um salário que eu vou receber, não tem uma ação que ele está para ganhar. O que eu faço? Agora os credores, porque todo mundo deve alguma coisa. Eu digo para você que nessa vida paga-se para nascer, para viver e até para morrer. Mas uma coisa é certa, ela disse: os credores chegaram e eles vão levar os meus 2 filhos. Se eu não pagar, o que eu vou fazer? Aí o profeta fez a pergunta para ela, que eu quero fazer para você. Na realidade é uma pergunta com várias facetas. O profeta perguntou para ela: o que eu faço? O que você quer? Agora, em outras palavras, ele estava com essa frase, ele quis dizer: não é na última hora, não sou eu que vou resolver o teu problema. Você tem ao seu lado a solução, basta crer. O que é que você tem em casa? Ela disse: tua serva não tem nada, a não ser um vaso de azeite escondidinho lá, guardadinho, um vasinho de azeite. Irmão, vou dizer para você, o nada, né, Ricardo Vlauvic, é muito diante de Deus. Desde o início desse culto, vocês já estão entendendo que o culto é totalmente espiritual. A presença do Senhor Espírito Santo está aqui nesse lugar. E vou dizer mais, tem gente aí fora que está ouvindo, não está entendendo, através da internet, mas Deus já está trabalhando no coração dele ou dela. A herança é muito grande. Não põe o olho grande aqui não cresce o olho na terra não, porque a terra, tudo nessa vida é passageiro, mas o que nós estamos ajuntando no céu é coisa muito grande, a ponto de, é tão grande o que tem a teu respeito no céu, que você tem crédito, e você tem anjos ao teu favor, está escrito, e só porque você tem crédito lá, uma botija com um pouquinho de farinha, ela multiplica e não acaba mais, o azeite não acaba, ele multiplica, e se Deus está com você, se você tem promessa, o calçado no pé cresce, a roupa no corpo cresce, ele é o teu creme de beleza, ele é a sombra por onde você andar, ele é o sol na madrugada. Sabe por quê? Porque você é herdeiro, e herdeiro tem tudo da parte do chefão, do grandão, ele sabe de tudo, ele está no comando e ele marcha de forma impoluta, ele está só observando até onde vai a tua fé. Eu poderia adentrar nesse particular, mas quero logo sair dele, porque Eliseu disse isso à mulher e falou para ela: vai à volta da tua casa, toma vasos emprestados, mas pega muito, não é pouco não, ou seja, usa a tua fé, usa a tua paz, usa quem tu és, usa o teu testemunho. Aqui nessa terra é assim. Você, irmão, queridos, pode ser que muitos não me conhecem na rede internacional, na internet, pode ser que muitos não me conheçam nem nessa cidade, mas vou dizer uma coisa para você: você e eu somos conhecidos por uma galera, nós somos conhecidos pelos anjos, somos conhecidos e temidos no inferno, porque o grande Jeová, o maior dos espíritos, caminha ao nosso lado. Ele é o paizão, ele é o todo-poderoso, e nós nada tememos, porque ele é a nossa sombra aonde quer que andarmos. Aleluia. É por isso que eu digo que quem tem Jesus tem tudo, ele se enche, as suas palavras não são vazias, ele morre bendizendo o nome do Senhor, ele está sendo crucificado e diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Está sendo apedrejado, mas não vai às redes sociais, porque ele tem riqueza, ele é rico, ele é nobre, ele tem um nome a zelar, e o nome é fiel e verdadeiro, é o nome de Jesus escrito em nós. Ele está sendo apedrejado e vai dizendo: eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo o meu Jesus. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, eu estou aqui não seguindo uma métrica,
Não estou seguindo uma métrica de sermão, não. Eu estou falando aquilo que o Senhor Espírito Santo está derramando, mas não é pouco, é muito no meu coração. Jesus está querendo falar com você de forma muito forte. Aquela mulher, nós já sabemos o final, só para elucidar, talvez o internauta não vai entender se eu parar por aqui, mas você já conhece. Ela pegou vários vasos, de acordo com a sua confiança, com a sua fé, e ela pegou aquele único vaso, com aquele pouquinho que ela disse que não era nada, e ela começou a encher, e foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, e foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Chegou uma hora que ela disse: traz mais vaso. Aí os filhos dela disseram: não tem mais vaso. Quando acabou o vaso, o azeite parou, não jorrava mais, porque Deus te dá a medida da tua necessidade. Não segura o que você pensa que precisa, mas receba o que Deus prometeu para você. Receba do Senhor, receba do Pai, porque o Pai sabe a quantidade certa de te dar. Uma certa feita, na década de 80, uma família muito conhecida da minha família, eu vou me furtar de dizer os nomes aqui completo, mas vou pelo menos dizer os principais. Um presbítero da cidade de Araras, que foi também vice-presidente, como foi meu pai, da Igreja Assembleia de Deus ali na cidade de Araras. Nosso irmão Jair, ele foi na sua Vemaguete, aqueles DKV compridinho, foi para a escola bíblica dominical. E vocês sabem, e vou lembrar sempre vocês aqui, quem tem Jesus tem tudo. Naquele dia, toda a sua família não pôde ir. Eu não sei por qual razão, porque ele andava sempre com a sua família. Ele tinha, se não me engano, 4 filhas e mais um menino, né? 5 filhos. E ele foi à escola bíblica dominical. E coisa boa quem participa da escola bíblica dominical, porque a palavra ela vai transformando, vai mudando, vai solidificando, vai dando base. Aí quando chega a hora da angústia, você tem uma base onde pisar. Você não reclama facilmente, você tem base, porque a base é a palavra de Deus. Pode ser quem quer que seja, que diga o que quiser, mas você sabe, não, você pode dizer isso, mas o meu Jesus disse aquilo. E o nosso irmão, ele foi à escola bíblica dominical e voltou na sua Vemaguete vermelha. Seu DKV, eu lembro que a porta abria assim para frente. E ele saiu de lá, do Belvedere, onde era a igreja Rua Cruzeiro, número 41, onde nós congregávamos, e saiu, depois da escola bíblica dominical, voltando para sua casa, ali no Sobradinho. E ele morava de frente a uma praça. A praça tinha mais ou menos as dimensões como daqui até no outro lado da rua, quem está aqui no templo. Era uma praça pequena, com alguns bancos e um pequeno campo, onde nós muitas vezes brincamos ali, quando criança. E a sua casa ficava bem de frente, a porta ficava de frente para a praça. Quando ele foi chegando com o seu carro, ele viu que havia um alvoroço, muita gente em frente da sua casa. Havia um sem número de pessoas, e ele, como todo bom cristão, porque quem não tem Jesus já se desespera, xinga, pragueja, mas quem tem Jesus, você já sabe o que a gente faz, né? A gente só dá o que tem. Ele já começou a dizer: Jesus, meu Deus, Jesus, meu Deus. O crente é assim, irmão. Quando a prova aperta, quando o medo vem, quando a dúvida vem, ele recorre para o céu. Ele chama o Todo-Poderoso. E ele foi encostando ali, e ele viu ali viatura do corpo de bombeiros. E ele foi chegando mais próximo e viu que era na sua casa. O entrave, o fato, o ocorrido, a ocorrência era exatamente na sua casa. Ele foi se achegando, mas como todo bom cristão, não vem desesperado, não vem correndo, não vem chorando. Naquela época, graças a Deus também, não tinha, não sei se posso dizer assim, mas ao mesmo tempo não tinha internet, porque muita gente, já antes de falar com alguém, já joga na internet: estou chegando em casa, o desespero chegou, não sei o que está acontecendo, eu fico desesperadíssimo, né? E ele chegou ali, irmãos, como não tinha uma rede para compartilhar, ele já compartilhou com Jesus, disse: Senhor, entra comigo. Ai, irmão, você não está entendendo. Quando Jesus entra com você, você representa o céu, você representa o Pai, você representa o próprio Deus. Eu não estou dizendo
dizendo muito, eu estou falando com confiança. Ele entrou ali, com licença, quando chegou, a pessoa, seu Jair, é a Débora, que era sua filha menor, é a Débora, que está com a mão presa, o braço preso num vaso. O vaso era um vaso de metal, de uma chapa muito grossa, naquela época se fazia isso, e ele era um vaso que abria para cima, fazia um gargalo no meio, aí abrindo um pouquinho no fundo, e virava um bojo embaixo, um vaso alto até. Esses vasos que na época, na década de 80, se usava no canto da sala. Eu não sei se alguns irmãos entendem. E aquele vaso tinha um gargalo muito estreito, porque era para colocar alguma planta, alguma planta seca, para as mulheres decorarem. E quando ele chegou ali, ele viu que a Débora estava com o braço atolado até a altura do ombro, chorando muito. Quando viu o pai, lógico, gritou: pai, socorro, pai, me ajuda. Ele, entre desesperar-se, entrar na mesma luta, ou clamar a Deus, ele escolheu por confiar no Senhor. Não tem coisa melhor do que confiar no Senhor. O bombeiro daquela época, e eu falo com conhecimento, porque trabalhei também, conheci o povo daquela região, trabalhei naquele corpo de bombeiros até a minha vinda para São José. Eles não tinham ferramenta hidráulica, nem alargadores, e mesmo se houvesse a deformação do vaso, enquanto se aperta uma LKS 35, uma LZE, o que é que seja, iria se esasliar, iria contorcer e fica difícil. O que eles usavam era aquele maçarico ou um moto abrasivo, que é um motor que tem um rebolo, um disco que gira e ele corta. Só que o metal é condutor de calor, e se você coloca um rebolo daquele, um disco daquele, iria queimar o braço da criança, ainda jovem, muito branquinha que agora uma mulher. Mas eles ficavam na dúvida, não sabiam o que fazer, e colocava sabão, e passava detergente, tentando de tudo, e o braço não saía. Eles estavam há algum tempo ali, mas eu quero dizer para você o que eu já disse anteriormente: quando chega um homem, uma mulher de Deus, irmã Eula, chegou os céus, chegou o Senhor, chega a vontade do Pai, aleluia. Eu não sei se você entende do que é que eu estou falando, mas eu estou falando de homens e mulheres cheios do poder de Deus. Depois que acontece, as pessoas dizem: ah, foi por causa disso, foi daquilo outro, foi uma reação, Não, eu creio que é Deus, só Deus é que faz milagre. Ele chegou ali então e disse: filha, Débora, Deus, naquele momento, quando ele clamou o sangue de Jesus, Deus lhe deu inteligência, porque o homem e a mulher que serve a Deus é sábio. O Espírito Santo de Deus, ele discerne, e por ninguém é discernido. E o Senhor então revelou a ele algo, e ele disse: filha, o que é que você tem na mão? Ela disse: papai, eu tenho a moedinha que o Senhor me deu. Ela tinha naquela época, na época do cruzeiro, estava com uma moeda de um cruzeiro. Entrou com a mão aberta, porque a moeda caiu lá dentro. Ela colocou a mão, mas quando fechou, fez um êmbolo, e sem deixar que passasse pelo gargalo. Mas eu quero dizer para você, pode ser que alguém diga que é simples, mas só sabe o valor da bênção quem recebe a bênção, só sabe o valor do livramento quem recebe o livramento. Deus, para ele não há nada impossível. Ali havia corpo de bombeiro, tanta gente, tanta mãe que conhece pessoas. A mãe estava ali, mas quando chegou o Espírito Santo na vida do homem de Deus, tudo aconteceu. Ele disse para ela: filha, solta a moeda que o papai te dá essa nota. Eu não lembro se era de 5 cruzeiros, era uma que tinha uma espécie de um Daniel com os leões. Abanou a notinha para ela: o papai te dá isso. Rapidamente ela tirou a mão e pegou. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei se você sabe, tem tanta gente que está presa tão pouco
pouco, está presa a angústia, está presa a uma história do passado, a uma palavra dita, a um ferimento, a um sorriso que debochou dele, a uma palavra maldita. Mas eu quero dizer para você, o Pai chegou, e quando o Pai chega, a solução vem com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que tens em casa? O que é que você tem na mão? Jesus quer tratar contigo, Ele tem algo com você, Ele é a libertação. Alguns dizem, irmãos, eu acho interessante, e eu quero aqui já ir passando, porque o tempo corre muito rapidamente, quando eu vejo Moisés, também, irmãos, lá no capítulo 4 do livro do Êxodo, o Senhor chamando ele, e disse: Moisés, te prepara, pega nada mais, nada menos, apesar dele ter aprendido a lidar com espadas, apesar dele ter estudado para ser um estadista, mas Deus, Ele é especialista. Grave bem o que eu estou dizendo, Deus é especialista em trabalhar o que não é, fazendo ser. Deus gosta de que a honra e a glória seja dele. Quando tudo parece perdido, se você confiar, se você colocar tudo no altar, Ele muda situações, Ele muda, Ele transforma. Deus disse: eu quero você, Moisés, com um bordão, com uma vara seca. O meu poder aparece na fraqueza. O meu poder aparece onde não é. O meu poder aparece onde não tem a saída humana. O meu poder aparece quando o homem não pode fazer mais nada. O meu poder acontece quando os médicos não entendem mais, quando desengana, quando diz que é grave, quando diz que acabou. Aí entra o Senhor e diz: agora é comigo. Mas enquanto o homem tem poder, a força do braço do homem colhe o poder da força do braço do homem, e é pouco. Mas a fé em Cristo Jesus colhe a articulação, o marchar dos exércitos vencedores dos céus, que nos promete vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Do capítulo 7 ao capítulo 14 do livro do Êxodo, nós vamos ver ali Moisés. Ele entra agora, e Deus, por pelo menos 4 vezes, diz a ele: Moisés, toma a tua vara, ou toma o teu cajado. Mas Deus faz o seguinte: é teu, é a única coisa que eu te dei, é o único símbolo de autoridade. Num país, diante de um faraó que usava um cetro de ouro, com marfins, com joias preciosas, mas Deus usa os seus servos com pouco. Aleluia, oh glória a Jesus. É forte, irmãos, a presença do Senhor. Deus está fazendo coisa nova. Eu estou vendo nesse momento corações se abrindo, e o Senhor fazendo cirurgia lá dentro. Deus está trabalhando. Agora ele diz: Moisés, apesar de eu te dar apenas uma vara, eu vou dizer ainda uma coisa: dá a vara a Arão. Deus vai tirando, até ver o poder. Chegou o momento, as pragas dos piolhos, das moscas, aí Deus não operou mais com cajado, Deus não operou mais com vara, aí Ele mesmo moveu a natureza. Eu vou dizer para você, se você for fiel no pouco, se você dividir o que tem, Deus vai agir os exércitos celestiais a teu favor, e a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Eu poderia, irmãos, e a vontade é mesmo, a gente prepara uma coisa, meus queridos. Irmão, eu estou com saudade do Senhor, viu? Manda notícia. Mas Deus prepara algumas coisas, irmãos. Nós somos tão limitados. Às vezes, quando nós pensamos em alguém, aí vamos conversar com outro aqui, aí aquele nome já se passou da minha mente. Aí chega na madrugada, você lembra de novo, fala: de manhã eu vou perguntar do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal. Aí amanhece, vem uma outra situação, e você se esquece daquilo. E nessas madrugadas, a gente às vezes fica falando: Senhor, como é que o Senhor faz, né? O Senhor escolhe quem não é, quem é passageiro, limitado, não conhece. Queria tanto saber falar em línguas, mas parece que nem o tempo parece que dá certo. Falar em libras não consigo. Eu queria aprender um inglês. Aí o Senhor fala: fica tranquilo,
Quando você não puder, eu providencio quem faça. Aonde você não consegue ir, ora, porque eu vou. Aleluia. Aonde você não pisar, eu piso. O que você não pode fazer, sou eu que faço, porque eu sou o Senhor Jeová, o Senhor de todos os exércitos. E eu quero aqui incluir, irmãos, quando eu falo de exército, eu falo exército de anjos, eu falo exército de gafanhoto, eu falo exército de formiga, eu falo exército de vento, eu falo exército da chuva, eu falo exército dos astros. Ele é o dono de tudo, ele trabalha com tudo isso, para que você um dia, você e eu, possamos cantar o hino da vitória, do lado dele, e ainda dizendo, a herança foi ele que me deu. Aleluia, glória a Jesus. Mas está chegando a hora da gente ir embora aqui dessa terra, irmão. Eu vou virar um pouco agora o assunto, tá? Eu vou pedir para o pastor Rafael para colocar na descrição, tá? Na descrição desse link, ou da nossa transmissão aí, um vídeo que eu recebi de uma das nossas irmãs dos Estados Unidos da América. Achei bonito. Ela correndo, gravando, chorando ali, e dizendo, Deus falou comigo. Isso foi essa semana, irmão. O Senhor me chamou, me acordou, e só deu tempo de eu avisar para meu marido. Eu vou, isso tudo falando, vocês vão ver, está traduzido ali. Deus me mandou levantar e correr, porque Ele quer falar comigo. E ela dizendo ali, irmãos, eu não corro, eu odeio correr, odeio me movimentar, odeio fazer força, parece que eu estou acabando com o meu corpo, mas eu estou aqui correndo. Acontece que meu Jesus me chamou, eu avisei ele, o meu marido, e saí correr. E ela está armando um jeito, até com uma camiseta, dá para ver que ela saiu até meio que despreparada, dá para ver que ela tem algumas, se eu disser talvez alguém vai dizer, já caiu da fé, já não acredito mais, mas Deus está chamando o evangelho eterno do Senhor. Muita gente, a igreja em muito lugar parou de falar do evangelho, mas Jesus está falando, Ele mesmo está se apresentando, o evangelho eterno está acontecendo, e está chamando, levantando homens e mulheres para falar com Ele. E aquela tatuagem, ela tem uma tatuagem grande aqui, e correndo, e ficando cada vez branquinha, vai ficando vermelha, e dizendo, irmãos, eu virei a esquina de casa à direita, entrei por uma alameda, e comecei a correr, e de repente, eu vi diante de mim, claramente, eu vi, eu sei que era Jesus, Ele estava à minha frente, assim, movimentando, eu vi as suas vestes reluzentes, e eu de repente comecei a correr atrás, eu estava perto dele, e ele começou a se distanciar, e eu comecei a sentir uma angústia. Eu corria, falei, irmãos, eu não corro, eu não sei correr, eu não gosto de correr, mas eu comecei a correr tanto, eu corria, fazia força, mas ele começou a se distanciar, começou indo ficando distante. E ela começou a sentir como se uma filha, ela se sentiu pequena, como se o pai tivesse indo embora, e ela começou a se angustiar. Ela disse, eu me senti como uma criança, eu queria meu pai perto de mim, e eu estendi a mão, e comecei a correr, mas ele ia ficando distante, e eu comecei a gritar, eu quero o Senhor, Pai, eu preciso do Senhor, Pai, vem comigo, corre comigo, caminha comigo. E ele não se virava para trás, e andando, ia caminhando, ia indo embora, ela se desesperou e começou a dizer, eu abro mão de tudo, eu não quero as coisas dessa vida, eu não quero mais as picuinhas. Ela disse ali literalmente, que eu tenho com meu marido, aquelas discussões não são nada, eu quero o Senhor, eu quero mais, é tão bom estar perto do Senhor, fica perto de mim. Ela disse que a distância começou a diminuir, aleluia. E ele então se virou para ela e disse, vem. Aí o coração dela se encheu, e ela estava ainda correndo ali. Eu achei interessante, irmão, que ela estava tão embebida, passando por ruas. Vocês vão ver um vídeo até longo, mas passando por ruas. Daqui a pouco passou um amigo dela, viu ela correndo, ela não parou de correr, e ele oi, e ela oi também. Ele parou a moto ali,
Diz: o que está acontecendo? Ela diz: eu estou aqui falando de algo com o pai, eu estou conversando com ele. Ela disse: está tudo bem? Tá, estou com saudade de você, e foi embora. Ela disse: oh, olha só o que ele disse, irmão, está com saudade de mim. A moto dele é lilás. Lilás na Bíblia significa realeza. A pessoa que nem sabe, o Espírito Santo começou a revelar. E a moto é uma conotação de um evangelismo que corre. E ele disse que está com saudade de mim, é meu amigo, e ele é a cara do meu pai na carne. Isso é Jesus que continua falando comigo. Glória a Jesus. Isso é só para forte, irmão. O que eu estou querendo dizer aqui, você vai ver naquele vídeo, Jesus vem e ele está querendo um particular com a sua igreja, que está perdendo tempo em Facebook, em Zap, em tanta coisa que não engoda, que não enche a alma, e ele dizendo: ah, filho meu, ah, filha minha, eu preciso de você. Quem sabe alguém diz: mas eu preciso resolver isso. Abre a tua mão, abre o que é que você tem, solta esse pequeno, porque Deus tem coisa grande para você, minha filha. Não se preocupa, se ele prometeu, filho ou filha, eu estou agora, irmãos, de olhos abertos, profetizando. Ele dá. Você está entendendo? Não empurra para mais longe, não. Só porque a moeda caiu no vaso, não te preocupe. Se caiu no vaso, deixa, quando o pai voltar, ele resolve. Mas uma coisa eu te garanto, ele tem melhor. Preocupados com casa, com carro, com finanças, com serviço, eu vou te dizer uma coisa: trabalhe, faça curso, faz mesmo. Se prepare, igreja. Diga para os nossos jovens: entra nas faculdades, vamos mudar o que está acontecendo, vamos influenciar. Estude, faça concurso, faça inglês, faça espanhol, corra, porque o que há de vir virá. Mas eu quero te dizer: esteja preparado, Jesus vem, está muito próximo, está muito pertinho. Não é tempo, não é mais tempo, igreja, de perder-se, de ficar preocupado com o que está acontecendo no nosso derredor. Jesus vem, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11: porque eu bem sei os pensamentos. Eu vou começar de novo, só para você entender que Deus está falando com você. Se você entrou aqui, se você está linkado, é porque o Espírito Santo do Senhor te chamou. E essa palavra, vou dizer de novo, não é história de carochinha. Isso é profecia de Deus para esse momento. E Ele manda te dizer: eu bem sei. O bem significa: não tenta me explicar, não argumente, não contra-argumente. Além de saber, eu sei bem. Eu bem sei os pensamentos que tenho, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Aleluia. Põe a tua alma. Ai, irmãos, está subindo e descendo o poder de Deus. Quem quiser tomar, tome para si. Você vai ver mais. Aquela minha irmã que não tem costume, por uma iniciativa da sua igreja, pela sua formação religiosa, ela diz: Jesus falou para mim, ora em língua, ora muito em língua, fala em língua, intercede em língua. Ela vai dizer o tempo inteiro no vídeo, vocês vão ver, fala em língua, porque eu quero edificar, eu quero falar contigo. Irmãos, tanta gente já não busca mais os dons espirituais.
Mas quero dizer para vocês, já chegou o momento, a hora é agora, esse é o momento, não vai demorar muito, irmãos, para a maioria de nós não vai demorar muito, mas eu vou dizer para você, aquele Deus, aleluia, que para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, Ele vai fazer tudo acontecer na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, que vontade. Eu quero dizer para você, não se prenda a palavras ruins, como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita no tempo certo. Aleluia. Pode alguém, eu acho até interessante dizer isso uma certa feita, irmão, mas que vontade que eu estou. Sabe o que é uma vontade de cantar, de saltar, inclusive de voar? Eu nunca voei, não, só sem ser de avião, eu nunca voei, mas dá a impressão que eu sei voar. Aleluia. Está chegando, irmão, o momento. Sem dúvida está chegando o momento. Eu sei que eu vou voar. Aleluia. Glória a Jesus. É a graça do Senhor está fazendo leve, irmão. Uma certa feita, uma irmã que morava num apartamento, perseguida pela vizinha, que não gostava dela, certamente porque ela era cristã, porque não coadunava com as músicas que deturpam o mundo, porque infelizmente, irmãos, muita gente está se acostumando com esse mundo. A música sacra já não enche a sua alma, ele muitas vezes balança o seu corpo, ele se movimenta numas baladas do pecado, parece que está, irmão, já caminhando para aquele lugar fétido, aonde o inimigo vai ser sepultado, o diabo e seus anjos. As pessoas não têm noção. Alguns dizem, esse hino é muito antigo, esse hino é em altura baixa, esse hino é muito simples, não tem um arranjo. Eu vou dizer para você, o arranjo para minha voz é Jesus. O surdo louva o Senhor, mesmo sem ouvir, mas se comunicando com as libras. O mudo louva o Senhor com o som que ele consegue emitir, com o seu choro. Uma lágrima carrega consigo uma história, uma lágrima carrega um livro consigo, um choro pode trazer uma história de um ser humano. Ana, foi assim com Ana, ela subia todas as vezes a Jerusalém, e juntamente com ela ia Penina e a Elcana, o seu marido, mas ela não tinha filho, ela não sabia, mas Deus estava no plano da sua vida, e ela estava ali sóbria, e Penina sempre tirava dela a sua alegria, tentava roubar dela a sua esperança, dizendo, você não tem filho. Em determinada feita, ela chegou para Elcana e disse, me dá um filho. Ele disse, por acaso eu sou Deus? Respondeu muito bem. Parece um desafeto, parece uma ira, mas não, ele estava dizendo, você devia falar com Deus. Ele deu o caminho certo. Ana ia a Jerusalém, e todas as vezes está escrito, quando nós lemos lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, ela não comia, enquanto todo mundo comia. Eucana lhe dava porção dobrada, mas ela não comia. Ana jejuava, é o que significa, mas chegou o momento que ela juntou jejum com oração. Enquanto todo mundo comeu, ela saiu e foi em consagração lá para o templo. Chegando no templo, o sumo sacerdote, que era Eli, não compreendeu. Muitas vezes pastor não te entende, marido não te entende, esposa não te entende, ninguém te entende, mas o Senhor está só te esperando. Ele é o Pai. Lembra do bombeiro, lembra do povo, tem que chegar, é Ele, clama por Ele, Ele é o Pai. Ela então se ajoelhou ali e começou a balbuciar, ainda além do sacerdote não entender. Ele disse, mulher, quanto tempo você vai ficar aí bêbada? Mas ela, irmãos, quem tem Jesus tem tudo, a gente só dá o que tem. Ela disse então, não, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Ela estava em oração e consagração, e é impossível alguém em oração e consagração se irritar, nem com as pessoas, muito menos com Deus, muito menos com o homem de Deus. Ela disse, meu Senhor, o coração da tua serva está amargurado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, a humildade é
é que precede a honra, a humildade atrai a Deus. Até aquele homem que estava incrédulo, que estava falho, olhou para ela, não tinha outra coisa a dizer, porque quando um não quer, dois não briga. Ele disse que Deus conceda segundo o desejo do teu coração. Ali estava a vitória de Ana. Ela estava orando e dizendo: Senhor, se o Senhor me der, eu entrego para o Senhor todos os dias. Ou seja, ó Deus, me dá a moedinha, se o Senhor me der, eu te dou, porque eu já entendi que o Senhor é o dono da moeda, mas o Senhor é o dono dos tesouros eternos. Oh glória! Deus, foi ali que Deus deu Samuel a Ana. E voltando a nossa irmã lá no apartamento, ela agiu de igual forma. A sua vizinha lhe perturbava, lhe perseguia, mas ela só abençoava. Sabe por quê? A gente só dá o que tem, não tem jeito de dar o que nós não temos. Você engana por um tempo, mas vai aparecer a verdade. E o homem e a mulher de Deus tem de Deus, tem tutano, tem os céus na sua vida, tem Espírito Santo. Uma certa feita, a sua vizinha, depois de fazer toda a sua bagunça, ela pegou uma caixa, encheu de estrume, sabe, estrume, fezes de animal, pôs numa caixa, fechou, embrulhou, pôs um laço e trouxe para aquela irmã. Bateu na porta e colocou lá: eu estou dando aquilo que você merece, receba esse presente. A irmã: muito obrigado, olha, Deus te abençoe. A mulher entregou. A irmã pegou aquela caixa, entrou para dentro de casa. Quando ela abriu, o que é que faz uma mulher de Deus? Pragueja, entra junto, reclama de Deus, reclama porque Deus não viu isso, porque Deus não livrou. Não, ela vê uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Ela fechou a caixa de volta, jogou porque era lixo, saiu, comprou chocolate, comprou umas coisas bonitas, aprontou, botou ali uns matinhos em volta, decorou, botou uma flor e colocou: olha, é isso que você merece, muito obrigado, esse é um presente em troca do presente que você me deu. Muito obrigado, Deus te abençoe. Aí Jesus trabalha, porque quem tem Jesus age como Deus. Deus foi o primeiro que nos deu, Ele deu Jesus, porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela mulher pegou aquela caixa, abriu na sua casa, certamente esperando, falou: ih, a mulher agora vai à forra comigo. Quando ela abriu, que viu aquilo, ela estagnou, estarreceu-se, parou, estatelou-se, e a sua mente agora não sabia o que fazer. A única coisa que ela soube fazer foi sair com aquilo e bater na porta da irmã, e disse lá: minha senhora, boa tarde, escuta, o que é isso? O que aconteceu aqui? Ela falou: não, minha querida, esse é um presente que eu estou dando para você. Mas ela disse: não, mas e o presente que eu lhe dei? Ela falou: filha, a gente só dá o que tem, mas Deus transforma corações. Oh glória a Deus! Não se irrite, não saia da casinha, não saia da linha. O Pai está do teu lado, Ele supre as tuas necessidades. Abre a mão. O que é que tens na vida? O que é que tens em casa? O que tens na mão? Você tem louvor? Você tem bênção? Você tem hino? Você tem línguas estranhas? Se eu fosse você, pediria ao Pai, porque o Pai está aqui nessa noite e Ele pode lhe dar. Ah, irmãos, eu queria ir mais além, mas não dá não. O tempo já passou. Eu quero dizer para você, meu querido, imite seu pai, imite o Senhor nosso Deus. Dê sem esperar receber. Jesus quer transformar a tua vida, mulher. Não se prenda a picuinha, a palavras malditas por seu marido, pelo pai, pelo avô, a coisas que aconteceram. Me permita mais uma vez aqui. Eu vou usar, irmã Lindoné, não tem jeito de esconder mais, porque a luz não tem jeito de esconder, ela aparece. E você já é conhecida nas nossas redes Renovar, e todo programa fala de ti, minha irmã. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, isso não é missa de corpo presente, não. Eu estou dizendo o que é fato. E o crente é sim para o sim e não para o não. Irmã Lindonéia não deve ser uma pessoa muito rica. Não. Não está esbanjando saúde, nem querendo dar para todo mundo tanto. E a sua idade já lhe deixa como grupo de risco. E ela enfrentou pelo menos uma ou duas vezes aí
problemas cancerígenos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa mulher, me desculpe se estiver assistindo, minha irmã, mas eu preciso dizer e eu não posso esconder só porque você está assistindo. Aliás, se eu assisto todos, todo o programa da igreja dela, do povo dela, ela está presente. Eu estou mentindo? Isso está escrito nos céus. Às vezes está na condição de receber, mas o que é que ela faz? Dá. Não tem um livro escrito, mas é muito mais conhecida que muitos escritores. Eu não estou falando de pessoa que morreu, não, estou falando de um ser vivo. Eu estou falando de um ser vivo. Para ninguém dizer aqui que eu estou com história de carochinha. Eu estou falando do que eu tenho vivido, não o que eu tenho ouvido. Sobe o tempo, desce o tempo, faz sol, faz chuva, vem dor, vem angústia. O cachorro mordeu ela esses dias, sabe o que ela diz? Glória a Deus, Jesus me livrou. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Você quer ir para o céu? Larga a moeda, larga o problema dessa terra e se apega com o maior. A minha herança, a tua herança está nos céus. Aleluia. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Conhecida, eu vou dizer uma coisa, com todo respeito à sua vida e à sua existência. O dia que tombar, se Jesus não voltar antes, que eu quero que Jesus arrebate você juntamente comigo, minha irmã. Mas é como um príncipe estivesse entregando o seu cetro aqui na terra, com história de justiça, que nem sempre foi assim, escrita e permeada de dor, de angústia, de abandono, de sofrimento. Mas eu vou dizer uma coisa: quem tem Jesus tem tudo, e não falta nada. Se eu fosse você, andaria, viveria e agiria como filho do Rei Senhor Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Que essa palavra faça sentido para a sua vida. Abre mão da moedinha, abre mão da maldição, abre mão do problema lá no serviço, abre mão do que o patrão diz, porque o teu Senhor está só esperando, dizendo: tem nada não, filha, está aqui a tua bênção, está aqui a tua vitória. Você vai crescer, você vai andar com seu pai, você vai ser abraçada, você vai ser falada, e eu quero te receber aqui nos céus. Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Oh glória.